Olá, senhores e senhoritos. Eu resolvi gravar esse vídeo de última hora sem roteiro e para estar simplesmente explicando de uma forma mais objetiva a respeito do porquê eu coloquei a fotinho de censura no meu canal, tirei alguns vídeos do canal aqui, tá? Então eu vou falar algumas opiniões e quero só deixar um recadinho rápido para todos vocês. Bom, pessoal, sabendo ultimamente do que, vamos dizer assim, um certo cidadão fez uma coisa muito, vamos dizer assim, uma atitude mal pensada, mas que, na minha concepção, acredito que o tal que falou certas coisas para uma atriz global aí que resultou em várias outras coisas e problemas, né? Não só isso, mas mais casos. O problema de citar nomes de algumas pessoas aqui é que pode acabar gerando direito de resposta depois, né? Eu não quero ficar, eu não tenho tempo, eu não gosto de ficar, tipo, fazendo tretinha com o pessoal. A grande questão é o seguinte: houve sim, pessoal, um estouro de bolha sobre a nossa turma aqui, entendeu? A turma que eu quero dizer, quem é a turma específica? A turma específica que fala os assuntos que expõe a realidade dos relacionamentos, as leis, etc. Tudo isso que o pessoal entende como, por exemplo, o canal do Dom Sandro, e o pessoal que faz um conteúdo de nicho, mais para instruir o pessoal que nem eu, Coruja do Carvalho, Trunks do Futuro e derivados. Bom, eu vi alguns canais falando algumas coisas, eu acho que eu considerei um pouco injustas, tá, pessoal? É só quem tá aqui sentado numa cadeira, no microfone ou no estúdio, seja como for, num quarto, não importa. As pessoas têm as vidas delas, têm os problemas, têm os trabalhos delas. E às vezes nós aqui tiramos um precioso tempo das nossas vidas que a gente poderia estar fazendo qualquer coisa, mas vem aqui para passar um conhecimento que a gente obteve nas nossas próprias vidas, para estar auxiliando vocês, principalmente a molecada, os adolescentes, que são geralmente a turma em idade média mais afetada por causa da cultura vigente atual. E a gente está enfrentando em si, não é só apenas uma guerra política, é uma guerra contra o sistema do Estado. Entenda o Estado como tudo aquilo que é contra a liberdade de cada indivíduo, entendeu? Sabendo que eu e a Nikirigai tem um ponto de vista mais libertário, ANCAP, mais voltado para o agorismo. Então, pessoal, o que eu quero passar aqui para vocês? Primeiro, pessoal, alguns produtores de conteúdo que pegaram o canal, tiraram todos os vídeos, simplesmente saíram, apagaram os canais. Vocês têm que entender uma coisa, pessoal. Existem períodos, tá, que mudanças ocorrem e fatos acontecem. E muitos desses fatos não vão atingir vocês que estão aí nos ouvindo, consumindo o que a gente faz, tenta fazer de melhor para vocês, mas vai geralmente atingir essas pessoas que estão trabalhando aqui. Querendo ou não, por mais que pareça tão fácil fazer um vídeo, editar um vídeo, vir falar, às vezes a pessoa perde horas escrevendo um roteiro, fazendo resumos e resumos de um texto que era gigante, de uma ideia que ela teve para tornar um texto menor, mais direto possível para vocês. Então isso existe, boa vontade. Podemos citar aqui que existe sim, tem pessoas com canais realmente excelentes que não estão aqui produzindo comércio, utilizando filosofias, distorcendo informações em benefício próprio. Como, por exemplo, canais que tentam fazer coaches de certas coisas. Um grande exemplo para explicar isso, vocês podem ir lá no canal do Dom Sandro, principalmente. Ele tem um vídeo lá chamado a mercantilização da Red Pill. E hoje mesmo, agora, hoje dia 3 de março de 2023, ele até fez mais um vídeo citando o tal cidadão ali que fez uma certa cagada aí, citando também o canal do Mangina Moderno, que é um antagonista em comum que a grande parte de nós temos aqui no YouTube. Mas enfim, pessoal, eu não posso falar por algumas pessoas, como por exemplo o Trunks do Futuro, o Davi. Olha, pessoal, o que eu posso falar deles é o seguinte: o Trunks é um cara que ele, por mais que ele não tenha mostrado o rosto dele,
Ele está numa casta, em um local geográfico exato que só pelo fato dele ter criado um canal e falar exposto todo o conhecimento social dele e principalmente de estímulos e recompensas de jogar no ambiente, que é a famosa frase dele, ensinando muito a respeito de validação externa e interação de pessoas, como é a mentalidade das pessoas lá no topo da pirâmide. Então ele trouxe ensinamentos muito interessantes sobre validação. Ele contribuiu bastante e ele colocou a pele dele em risco, mesmo fazendo um trabalho que para uns parece muito superficial, mas não é. A gente vive uma realidade hoje, senhores, que a verdade é uma ofensa. E o que torna a verdade uma ofensa? Senhores, estamos enfrentando uma coisa chamada ditadura do relativismo, que vem sido pregada por toda essa construção progressista, cultural, que nada mais serve para que as pessoas percam a capacidade aos poucos de criar um raciocínio lógico para tomarem decisões autônomas em suas vidas e dependerem cada vez mais de um tutor, uma tutela, de que sempre será acabar sendo a tutela do Estado ou de um governo. Tudo tem um interesse. Então, pessoal, todos nós sabemos que progressismo, socialismo, comunismo, feminismo, tudo isso é um pacotão das mesmas coisas que servem só a um propósito de ter um Estado que, no detrimento de destruir a capacidade das pessoas pensarem por si, jogarem classes umas contra as outras, homens contra mulheres, pobres contra pessoas empreendedoras que conseguem prosperar suas vidas criando negócios, arriscando suas peles e suas vidas para criar produtos e serviços, como eu já expliquei aqui no canal. Então é criado todo um contexto onde todas as pessoas elas vão continuar sempre brigando dentre si e nunca vão começar a prestar atenção realmente no grande Leviatã que está por detrás de tudo. No teatro, com as suas mãozinhas nas cordas, manipulando todos como se fossem bonecos. Então, pessoal, a gente nós sabíamos que o dia que realmente o assunto em si nosso chegasse de certa forma ao mainstream, seria mais um ponto de virada de chave de realidade. Nós tivemos vamos imaginar uma linha histórica da machosfera, que começou lá entre 2016 e 2017 mais ou menos, no YouTube. Eu não estou falando do pessoal realista, da Real, que tinha blog, desde a época de Orkut, lá da época que é mais velho que cagar sentado, que só o pessoal que já tem mais de 30 anos vai lembrar. Mas que talvez seja mais refrescante, mais refrescado, mais vivo na memória de vocês. A gente teve, vamos dizer então, que a gente teve o primeiro arco da Red Pill, que foi o surgimento de botar a cara no YouTube e tá fazendo conteúdo, falando de verdades, realidades, leis, etc. Todo mundo sabe, a maioria. O Kodama, Anger Fox Pilgrim, o Kodama, ele tá aqui ainda, tem o canal dele. Ele tá aqui citado no meu canal como um dos canais recomendados. E o Kodama vem e ainda continua prestando um serviço. E ele cobra pelo serviço dele hoje porque ele se formou para isso, estudou para isso e presta um serviço de ajuda realmente para as pessoas. E eu, como uma pessoa que vê o capitalismo como uma forma de que as pessoas trocam os valores que têm por necessidades que precisam adquirir ou serviços que precisam para se melhorar e crescer, o Kodama, por exemplo, exerce um trabalho muito digno, porque ele ganha o dinheiro de uma forma muito honesta e honrada. Já que isso não é outros casos, por exemplo, uma turma mais recente que acabaram mercantilizando a Red Pill, coaches que misturaram PUA com o assunto de Red Pill, geralmente parece que só para confundir o pessoal que está chegando novo. Eu falei a respeito disso em vídeo muito antigo. É um vídeo que eu falei sobre conteúdo merda. Esse vídeo eu já apaguei aqui do YouTube, vai estar lá na Migtal TV. Vou deixar o link aqui para vocês. E também falei, pessoal, que isso daí, quando atraísse a atenção do mainstream, a gente seria arrastado pelo lado considerado como inimigos, né? Por quê? No primeiro arco da Red Pill, da machosfera, vamos dizer assim, porque Red Pill ficou um termo banalizado, né?
No primeiro arco da Machosfera, a gente teve o Kodama, como disse, que hoje presta um serviço muito digno. A gente teve o Rock, a gente teve o Raccoon, a gente teve o... Sabe, imaginem aí o Dragon Ball Z, não teve o Cell não teve 3 transformações, então a gente também tinha o tiozão Miguel. Então o tiozão Miguel naquela época ele tinha uma forma mais original e menos preocupada. E era uma pessoa que também falava as coisas mais abertamente sem se preocupar com julgamentos, né? Mas assim como o Cell do Dragon Ball Z, o tiozão Miguel acabou fazendo umas transformações e foi para um lado que realmente não agradou muitas pessoas na questão de, vamos dizer, uma questão de humildade, numa questão do tipo de exploração do público dele, né? Então a gente teve esse arco, o primeiro arco foi muito importante, que foi vamos dizer assim, os bandeirantes desbravadores que no YouTube, eu pelo menos digo, chegaram metendo o facão na mata e abriram a trilha. Então, depois de 2018, 2019, chegou o segundo arco, chegou pessoas como o Coruja do Carvalho, chegou o Trunks do Futuro. A gente também tinha no primeiro arco lá o Epifania masculinista, né? Que é o Epifania hoje subtil, que hoje continuou, mas ele se adaptou bem à mudança que o assunto em si acabou gerando e foi migrando mais para a superfície. Então o Epifania foi bem inteligente, porque você vai no canal do Epifania, como eu conversei com outros produtores hoje, ele tenta passar uma imagem filosófica que acaba também tirando um pouco o alvo das costas, como o sistema, como ver como as pessoas, tipo, por exemplo, assim, esse aqui é um grande disseminador de ódio, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? A gente teve arcos, um primeiro arco, a gente estava vivenciando o segundo arco agora, Coruja do Carvalho, Trunks do Futuro. Eu acabei chegando no meio desse bonde. Cheguei, não sentei na janelinha, fiquei ali em pé olhando o que estava acontecendo. E acabou que nessa novela a gente adquiriu, todos nós acabamos adquirindo um pouco de respeito, um pouco de confiança de vocês. Que eu, pessoalmente, fico muito contente com os comentários de vocês. Me desculpem se eu não consigo responder todo mundo, porque realmente eu sou uma pessoa que se vira bastante sozinho mesmo, e tempo é uma coisa muito escassa para quem é totalmente autônomo para fazer as coisas, não tem ligação familiar muito profunda, etc, etc e tal. Então, o segundo arco, pessoal, parece que, vamos dizer assim, teve uma divisória. De um ponto de mais ou menos uns dias para cá, de hoje para frente. Então, parece que algumas pessoas vão começar a agir diferente por causa da situação do rapaz citado aí, um tal de coach do Campari, para quem quiser entender depois melhor. Eu não vou explicar a história aqui, senão aí vai ficar repetitivo, porque tem um monte de gente já fazendo um sensacionalismo com isso. Então, pessoal, vocês têm que entender que arcos e as coisas vão mudando e vão acontecendo. Eu tinha dito para os senhores em um vídeo muito no começo do canal, até na época que eu fiz esse vídeo, meu áudio era um pouco ruim, eu tava com o microfone bem ruim. Eu falei a respeito da perseguição das pessoas que seguem o seu próprio caminho, que querem ficar sozinhas e prosperar sozinhas, né? Então eu vou deixar o link desse vídeo também, que tá lá na Miguel TV, aqui na descrição do vídeo, para caso vocês queiram ver. Mas que lá eu cito uma coisa que o Coruja do Carvalho também citou: aconteceria o dia que aquela lei de misoginia digital aprovada muitos anos atrás seria aplicada e seria usada contra nós. Então, quando aparecem cidadãos, que usam a mercantilização das coisas, que a gente tenta ajudar algumas pessoas a se libertar da farsa do romantismo, da armadilha da família nuclear, que hoje relacionamentos é uma forma de transferência de renda absurda, entendeu? Então é sempre uma exploração a nós homens, e todo mundo que usa um argumento contra, um argumento emocional, e diz que nós usamos de misoginia, de ódio contra as mulheres, etc., não se procede na grande maioria das vezes. Por exemplo, eu sou um canal, o Dom Sandro é um canal, por exemplo, que sempre quando vai citar as coisas, dá a fonte das coisas. Observem quem vai estar aqui no meu canal, se todo mundo olhar a descrição dos nossos canais, tudo que eu falei, por exemplo, tem a fonte na descrição, entendeu? Então, é assim, tem um fundamento, tem coisa, lógico, tem sempre um pouco de opinião.
Mas eu tenho o conceito de que por que eu vou ter ódio do sexo oposto? Porque o sexo oposto também é humano como nós. O sistema em geral, pessoal, ele usa e abusa de todos os nossos instintos mais primitivos, como antropologicamente o canal do Kuro já ensinou para muitas pessoas. Eu já falei no vídeo Sabotagem Genética, que tá aqui no vídeo, por exemplo. Num vídeo que tá lá na MGTOW TV também, que eu falo sobre a semelhança de mulheres e chimpanzés no sentido hormonal e biológico. O Estado ele sempre vai estar usando formas de diminuir a nossa capacidade de interagir, raciocínio lógico, raciocínio crítico, jogar a gente, todos nós homens, também no polo emocional, como das mulheres, que de forma irracional vai acabar dominando aos poucos. Quanto menor o QI, mais ignorante for a população, vai acabar prendendo as pessoas na restrição de palavras, no politicamente correto. Então torna as pessoas totalmente cerceadas e as pessoas começam a ficar emocionalmente fragilizadas. Então, quando vem pessoas e vão dizer fatos sobre a realidade, expor o que o sistema está fazendo, que nada mais destruindo os ambientes familiares, destruindo os relacionamentos, colocando as mulheres contra os homens, fazendo as mulheres se sentirem realmente superiores aos homens, ou seja, uma forma de misandria, transferência de renda, exploração sexista e etc. Quando você começa a expor esse tipo de coisas numa cultura que está praticamente dominada pela cultura marxista, progressista, misândrica, que eu e o Coruja chamamos de ginofascismo, não importa, pessoal, se a democracia, etc, porque nós já falamos que a democracia, explicamos aqui no meu canal, eu expliquei, eu e o Coruja conversando sobre isso também, a gente sempre fez conteúdos passados que podem ser buscados lá na MGTOW TV agora, que aqui eu tive que retirar, infelizmente, por causa que, pessoal, a gente aqui produz conteúdo, a gente não somos idiotas, sabe? A gente não tá parado. Então coisas estão acontecendo nos bastidores. E assim como aconteceu com o canal do Fúria no passado, todos nós já estamos com o X nas costas, entendeu? Então algumas pessoas estão tomando algumas precauções. Então esse é todo o contexto que eu tenho para dar para os senhores, para dizer o que? Pessoas como o Trunks do futuro, pessoal que precisaram dar um tempo, o Davi, também é um cara que ele falava com o linguajar do povo, né? Vamos dizer assim, aquela forma, assim, o Davi é um cara que eu gosto bastante, porque além de produzir conteúdo com a verdade, com comédia, ele tem o dom de conseguir falar as coisas para as pessoas, dando um tapa de luva para porque existe aquela terapia do choque, né? O choque de realidade. Isso funciona muito bem em algumas pessoas que não têm tempo para ver conteúdo mais detalhado como o meu, que são conteúdos mais explicativos, muito mais compridos, por exemplo, como por exemplo o Coruja do Carvalho. O Davi, ele tem aquela expressão que quando você ouve um vídeo do Davi, você tem a sensação que você está conversando com aquele tio da tua família, que é o tio gente boa, tá ligado? Aquele tio, não sei se alguém consegue ter esse estereótipo, mas aquele tio, o tio legal da família, sabe? Entendeu? Então, são pessoas que faziam um trabalho bom, entendeu? Cada um de sua forma. Não sejam ingratos, não acusem as pessoas de coisas que você não sabe. Eu não vou citar canais que eu vi falando algumas coisas, mas eu vi canais falando que, e agora os youtubers, os produtores de conteúdo não eram tão machões, e agora cadê os caras? Sabe, é tão ridículo você ver os homens tão impregnados no lado do polo feminino, ao ponto de querer, tipo assim, a pessoa, ela não tem capacidade de criar um tipo de trabalho que vai engrandecer e ajudar o irmão, o próximo. A pessoa quer ganhar minutos de fama atacando a outra pessoa, fazendo shaming ou assassinatos de reputação, sabe? Isso é tão baixo. Também considero as pessoas que realmente dão atenção para esse tipo de gente, realmente também estão presos num tipo de padrão de pensamento muito baixo, pessoal. Então vocês também têm que se policiar para quem que vocês estão dando atenção,
entendeu? Porque não existe espetáculo se não tiver plateia para bater palma, sabe? Então vocês têm que levar isso em consideração, pensar um pouco sobre a gratidão que eu tenho por tudo que o Tranks fez nos vídeos dele, conversa que eu tive, que ele ensinou. O Davi também, conteúdos muito... apesar de algumas pessoas acharem um conteúdo mais grosseiro, mas era uma forma muito simples e direta de interagir e ensinar a maioria dos garotos. Entendeu? Todas as vezes que a gente vê relatos de vocês, comentários agradecendo, a gente, pelo menos eu posso dizer por mim, e sei que a maioria do pessoal também, sente um sentimento muito bom de gratidão. Mas nós sabemos que da mesma forma que tem pessoas aqui que ajudam vocês, tentam ajudar vocês. Eu, por exemplo, eu peço às vezes ajuda em doação aqui no anúncio final do vídeo. Tem um link aqui para doação anônima via Pixel, Bitcoin, etc. Eu forneço algumas ferramentas, eu tenho uma planilha de controle financeiro na Hotmart que vocês podem adquirir, que no futuro eu também vou estar tentando trazer mais coisas para vocês aqui. Tem pessoas que, em vez da boa vontade de ajudar e ter uma baixa remuneração com isso, veio o pessoal da mercantilização da Red Pill e simplesmente destruiu muito do conceito filosófico que tornava isso aqui um assunto muito sério e se tornou uma coisa banalizada para literalmente fazer igual fazem, por exemplo, pastores de igrejas que servem basicamente igrejas para fazer lavagem de dinheiro ou arrancar dinheiro de pessoas emocionalmente frágeis. Chegaram alguns PWAs, coaches que se aproveitaram da demanda que viram aqui, porque viram que quando vem a verdade, vem a mostrar a natureza biológica da mulher, do homem, do ser humano, com explicações com fontes científicas, biológicas, filosóficas, antropológicas. Essas pessoas acabaram perdendo parte de sua renda por causa que eles ensinavam as pessoas a ter relacionamentos, mas quando chegou as informações e trouxeram a realidade verdadeira para as pessoas, esses caras ficaram ameaçados e vieram para cá no meio de nós, se infiltraram e foram verdadeiros cavalos de Troia. O que é uma coisa que nós já saberíamos que aconteceria. Uma pessoa que citou isso, que aconteceria simplesmente, foi o Base de Viriato, né? Que quando realmente chegasse no mainstream esse tipo de papo, isso aqui ia implodir. De certa forma, vai implodir. As pessoas, os produtores de conteúdo que estão mais vulneráveis, são aqueles que mostraram o rosto, aqueles que não cuidaram dos seus dados pessoais, que deixaram os nomes, telefones, às vezes dados que não deveriam estar aqui. Pessoal que usou a monetização do próprio YouTube, porque o AdSense do YouTube ele pega todos os seus dados mais sensíveis e deixa na rede. Quando vem um retardado aqui, vem, modo dizer assim, de babaca, uma feminista que contrata advogado do escritório de advocacia, eles nunca vão processar as pessoas que estão produzindo o canal, porque eles não sabem quem é. Eles sempre vão tentar fazer o quê? Eles vão meter um processo na plataforma. E o que acontece? A plataforma, para tirar o dela da reta, fala, olha, eu não sou responsável por esse conteúdo. É esse cidadão que possui essa conta aqui. Então o que acontece? A plataforma entrega o teu e-mail, entrega os teus dados, que principalmente que estão ali no AdSense. Para quem não sabe, o AdSense do YouTube pede teu endereço, teu CEP, teu número de conta e nome completo. É simplesmente dando a cabeça de João Batista na bandeja de prata para esse pessoal que tem a intenção de prejudicar as pessoas que estão trabalhando aqui. Lógico, a gente tem pessoas babacas, filhos da mãe, que fizeram muita coisa errada, falaram muita a groselha, né? E essas daí provavelmente vão ser as primeiras a tomar na tarraqueta e não vai ser por falta de karma, vamos dizer assim, porque buscaram o merecimento em tentar ganhar fama em alguns minutos falando groselha e provocando quem não devia. Então, senhores, eu e Yannick Ligar, eu pretendo continuar aqui fazendo os vídeos como sempre, falando dos assuntos como sempre para tentar desenvolver o pessoal a ajudar a administrar de certa forma melhor a própria vida, citando ainda, conversamos sobre investimentos, etc. Quando eu precisar falar de alguns assuntos que desagradem a dona Susan aqui e possam fazer o canal cair,
Esses tipos de conteúdo vão ser postados nas redes alternativas, que tem o link aqui da minha central de mídias, que vocês podem estar entrando lá. Eu vou estar sempre informando aqui e vocês vão poder estar indo lá conferir o vídeo sem censura. Então toda essa modificação que no meu canal, o que vai também acontecer com outros produtores, é uma adaptação a uma nova realidade do próximo arco que vem a seguir. Como eu disse, a gente vai pulando às vezes para trás em trincheiras, como o próprio Raccoon dizia. A gente vai indo uma trincheira para trás, uma trincheira para trás, e vai chegar o dia, senhores, que infelizmente quem viu, viu, quem aprendeu, aprendeu, quem absorveu a realidade e a verdade, absorveu. Porque sempre dá para ir uma trincheira para trás, mas chega um momento que não dá mais. Então, o que eu aconselho aos senhores, cuidem com quem vocês assistem, cuidem com os tipos de comentários que vocês vão tecer nos vídeos dos outros, porque até o que vocês comentam nos nossos vídeos pode ser usado por pessoas mal intencionadas para processar a plataforma para derrubar os nossos canais. Quanto a isso, todo o meu conteúdo está salvo em outras plataformas, que mesmo que aqui a caia, vai estar tudo salvo fora daqui. Caso vocês temam perder, por exemplo, se o canal cair e não souberem achar, tem o canal do Telegram nosso de notificação. Então você vai ali na minha central de conteúdos aqui na descrição e no comentário fixado, entra lá, se inscreve no canal do Telegram. Eu tenho um canal de Telegram, o Coruja tem também. Então você vai lá e se mantém ali. Porque como eu disse, uma hora a trincheira do YouTube ela vai terminar. E vai ser impossível continuar aqui. Porque essas coisas estão se caminhando a passos largos. Porque, pessoal, o que acontece? A verdade dos relacionamentos, a Red Pill, tanto de relacionamentos, a Red Pill financeira, etc. O que ela promove? Por que está incomodando? Além dos homens, certa parte está despertando e não querer ter relacionamento sério, vai acontecendo um fenômeno que vai afetando a economia, vai afetando a natalidade e vai afetando o estado financeiramente em si. Então o que isso se implica? Se grande parte dos homens começarem a acordar para a vida, em vez de enfiarem dinheiro no rabo de capivara, lá e viverem correndo lá, parado no mesmo lugar, achando que existe relacionamento possível com esse tanto de leis que servem só para expropriar a propriedade privada do homem e expropriar a renda através de divórcio, pensão e etc. O cara vai conseguir acumular riqueza muito mais rápido, vai se focar na própria vida muito mais rápido. Isso é prejudicial para empresas que dependem do comércio de seres de luz, que dependem que pessoas vá em balada gastar dinheiro, em restaurante gastar dinheiro, comprar presente para a namoradinha, etc. Aí o pessoal vai fazer, já está tendo uma queda de natalidade. A gente tem um problema da previdência social, que a pirâmide da base está diminuindo progressivamente. Então observem que esse tipo de assunto que todos nós conversamos, ajudamos as pessoas a se libertarem, são assuntos muito mais complexos, que têm efeitos de longo prazo e médio prazo muito grandes. E é por isso que nós somos atacados, seremos atacados e irão tentar enquadrar nós em discurso de ódio, e eles vão tentar incluir misoginia como um crime semelhante ao racismo para tentar botar o pessoal na cadeia e fazer o inferno a quatro. Então observe, pessoal, que o fato ele é muito mais, vamos dizer assim, profundo do que só acordar os homens para seres de luz e evitarem que eles façam cagada na própria vida. Consequências do muito além. Por isso que aqui no meu canal eu mostro que a pessoa que para de gastar por causa de libido, dinheiro no rabo de ser de luz, etc, começa a investir, começa a trabalhar, focar em si, focar no profissional, você se liberta emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Essas três formas de libertação são prejudiciais para os planos de controle em massa da população, porque o Estado utiliza nossos instintos, paixões, no caso libido, o nosso comportamento natural de fuga, através de excessos de prazer e libido, para nos controlar. Carnaval, sexo, mulher na TV o tempo todo, entendeu? Culturas que
tentam inverter os papéis de masculino e feminino para causar mais desunião ainda entre as pessoas, para nunca perceberem que na verdade tudo isso é um plano de poder, dominação tanto cultural, psicológica, doutrinatória, e também virar a dominação através da economia, né? Nós sabemos do plano do governo de tirar as moedas físicas e implementarem moedas digitais. O Pix foi uma grande armadilha para você não ter mais como evitar o roubo da sua renda através da Receita Federal, entendeu? Então tem muitas coisas acontecendo em paralelo, senhores. Então, casos como o do rapaz que, entre aspas, cometeu um deslize, atacou um ser de luz aí e deu certo problema, não pensem que algumas pessoas realmente são vamos dizer assim, ingênuos a cometer certos deslizes sem querer. Vocês têm que entender que parte da doutrina progressista e de táticas de destruição de reputação e de tentativa de destruição de ideias vem através da implementação de cavalos de Troia e de infiltrados em certos lugares que aparentam ser movimentos. Para o quê? Você vai lá, se infiltra, cria um problema. Esse problema vai justificar a tomada de uma ação para conter aquilo, entendeu? Ou seja, para criminalizar tudo. Por exemplo, aqui no meio da machosfera, que é dito, feito e falado. A gente nunca vai ter a maioria da opinião pública, a maioria dos homens nunca vão despertar, mas só o fato de uma pequena parte dos homens se libertar em si, podem criar homens com maior poder econômico, maior poder de influência e grandes geradores de ideias. E lembre-se, senhores, ideias não morrem. E ideias são coisas muito perigosas para certas instituições, certas pessoas de ideologias políticas que têm a intenção de controle das grandes massas e utilizar nós homens como formigas operárias para carregar toda esse tipo de elite nas costas. E nós homens vamos acabar sempre sendo os alvos finais disso. Então, o que eu aconselho aos senhores? Foquem nas suas vidas, nos seus trabalhos, aonde vocês conseguirem adquirir renda. Vamos investir. Eu vou continuar ajudando vocês aqui. E só peço para vocês terem humildade, sentirem um pouco de empatia. Se não pensar com argumentos tão baixos, de criticar as pessoas que estavam aqui fazendo conteúdo e tiveram que sair para se resguardar de ataques tão baixos e atitudes tão grosseiras e covardes da mídia, de jornalistas, de feministas, etc. Porque essas pessoas, a maioria fazia conteúdo, ganhava um pouquinho de monetização, algumas vão se ferrar por causa disso, mas por causa de um pouco de ingenuidade. Porque as pessoas sempre têm um costume de pensar assim, olha, tal coisa nunca vai acontecer comigo. Mas chega um momento que as coisas vêm e acontecem. Então, esse aqui é uma nova virada de um novo arco da machosfera, na minha opinião, senhores. Bom, só espero que os senhores tenham resiliência. Esse aqui foi um vídeo gravado de supetão. E assim, mantenham a calma. Vamos dizer assim, como dizer melhor, vamos pensar em formas de a gente ir nos resguardando, né? Enquanto o colapso final não chega. E lembre-se, senhores, a verdade ela não pode ser parada. Porque por mais que sejam usados mídia, argumentos emocionais, etc., as leis estão lá no papel, isso não muda. Os fatos estão acontecendo e a biologia e a realidade, ela sempre prevalece. Pessoas podem negar a realidade, podem negar a biologia, podem tentar relativizar as coisas. Mas lembrem-se, se um engenheiro constrói uma ponte com uma matemática relativa, porque se 2 mais 2 for igual a 4, é machismo, preconceito, então vamos falar que 2 mais 2 é 5 para ser politicamente correto. Se esse engenheiro construir essa ponte não vai dar certo, ela vai cair. Então o que eu quero dar de exemplo com isso? A realidade e a biologia você pode até negar, mas jamais
poderá ser negado as consequências de negar a própria realidade. Então, mais uma vez aqui foi eu, Yanni Kirigaya, e desejo para os senhores uma ótima vida. Великой Победы! Ура!